apresentou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades. 21 de João, Evangelho. E estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dos dois de seus discípulos. Disse-lhes Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos com você. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresenta na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhes: não. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. E lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com ele ao barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. E logo que desceram para a terra, viram as brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, sendo já tanto, a rede não rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhes: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Verso 15. Depois de terem jantado, disse-lhe Jesus a Simão: Simão Pedro, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Esse trecho, esse evangelho, escrito por João, evangelista, eu quero que você foque a sua atenção. Deus nos dará um assunto dentro desta palavra. Deus falará aos nossos corações. Não sou tão eloquente assim para pregar, até porque sou ensinador e gosto de ensinar. A minha matéria é ensinar, eu sou professor, gosto de ensinar, mas Deus falará conosco nesta manhã. Eu com certeza creio nisso. E João escreve esse assunto como peculiar amigo de Jesus Cristo, mas que ninguém tinha razão para escrever esse trecho com tanta propriedade como João. João era o único discípulo que com liberdade colocou a sua cabeça no peito de Jesus Cristo. E é óbvio que quando alguém chega a colocar a cabeça no seu peito, ele recebe um cafuné na cabeça. E Jesus, por certo, passava as mãos, ou a mão, na cabeça de João. Esse João escreve sobre Jesus com propriedade. Quanto a essa questão que os irmãos viram, era de manhã e Jesus convida os discípulos para jantar, o reconhecimento que João fez de Jesus, dizendo: é o Senhor. Os demais outros entenderam pela voz de João. Esse João foi o único na morte de Jesus que entrou no tribunal historicamente para poder apreciar o julgamento de Jesus Cristo. Nenhum dos outros puderam entrar, mas João esteve observando, segundo o escritor PhD Arames. Ele informa que João esteve no julgamento de Jesus Cristo. Esse mesmo escritor afirma que o pai de João era empresário da pesca, do ramo da pesca, e ele tinha influência política, e na influência política as portas se abriam, para a família as portas se abriam. Esse João,
ele não era amigo de Jesus porque a família tinha, a dinastia possuía, porque ele era o discípulo amado que compreendia a linguagem de Jesus Cristo. Esse João, ele também narra uma história em um auxiliar escrito por Arames, que ele comenta sobre Pedro e comenta sobre Maria, a mãe de Jesus, que tão logo a morte de Jesus Cristo foi a quem o Senhor incumbiu a responsabilidade de monitorar a sua casa, monitorar a sua mãe. Esse João teve altos privilégios de poder cuidar, estar evangelizando ao lado da mãe de Jesus Cristo. É óbvio que João, esse irmão João, esse evangelista, que tinha um conhecimento tão vasto acerca da evangelização e da obra missionária, conta-se a história que quando Jesus entra na cidade de Naim, comentários auxiliares, que ele narra a história, havia um tumulto de pessoas que saía da cidade de Naim, e quando eles saíam da cidade, diz que havia um morto ali, filho único de sua mãe, e que era viúva de poucos dias, não de longos dias, e que era comerciante. A história diz e que o povo chorava, e como naqueles dias era normal pagar para chorar, pois os velórios mais lindos, mais famosos, eram os velórios que tinha mais lágrimas, mais choro, e tinha um grupo de mulheres que se descabelavam, cabelos estavam escarrapachados de tanto gritar e puxar o cabelo, para fazer tumulto no velório, gritos e choro, para dizer: o velório foi chique, muito choro, foi tumultuado. E Jesus encontra com aquela gente, não foi nenhuma daquelas mulheres, foi naquela mulher, mãe do garoto, e disse: não chores. Como não chores, se é meu filho que morreu, e eu não tenho mais esposo, não tenho agora também filho, e o Senhor disse para mim: não chores. E Jesus tocou no menino, dizendo: moço, a ti te digo, levanta. A história escrita por um livro auxiliar que comenta João, e Paternos disse, e Arames disse, lógico que tem o preâmbulo do maior escritor dos Hebreus, Flávio Joséfo. O nome daquele garoto era Paternos, filho único de sua mãe. Jesus o ressuscita. Esse João, que foi o precursor, quando Nero colocou fogo nos 13 bairros de Roma, ele acusou os crentes e disse que os crentes eram culpados de Roma estar sucumbida pelo fogo. João entrou naqueles bairros para evangelizar, e estava com João, também Paternos. Mas tem uma outra história que ele comenta em um auxiliar, a biografia de Flávio Joséfo, quando comenta a mesma história de João, da filha de Pedro, que faz parte desse assunto aqui. Pedro, esposo de Zeruia, e quando ela estava para morrer, diante de uma fogueira, porque ela discriminou alguns escritos que estavam na parede aos deuses pagãos da mitologia, e ela discriminou, houve uma condena para ser morta, enforcada por cima de fogo, o fogo por baixo dela. E quando ela saía de perto de Pedro, ela colocou a mão no ombro de Pedro e disse: meu bem, eu estou indo para aquela fogueira ser enforcada e morta, mas não se preocupe comigo, pois daqui a instante esse corpo se desfaz pelo fogo, mas dos céus o Senhor se levantará para receber o meu espírito. Mas fica firme e ensina os preceitos do Senhor a nossa filha. E diz a história que o nome daquela garota era Petronila, filha única de Pedro, e que aquela menina, aos 13 anos, um grande homem empresário comprou o dote e pagou por sua vida, e levou ela para sua casa.
E quando ela estava chegando lá, ela ficou paraplégica, não andou. O homem, desprezando a menina, devolve a Pedro, e ela ficou no leito de enfermidade até os 26 anos. A história diz por Arames que quando um grupo de amigos de Pedro, de obreiro, chegou na sua casa para tomar refeição, disse: Pedro, você que cura tanta gente, que a sua sombra faz milagre, a sua filha está enferma. Ele disse: para que saiba que o poder de Deus reposa em mim, e é que a misericórdia de Deus está comigo, eu digo: filha, em nome de Jesus, levanta desse leito e recobra da tua enfermidade e faz refeição para os meus amigos. E Petronila levantou e fez almoço naquele dia. Depois que ela fez almoço, lavou as vasilhas, Pedro disse a ela, dizendo a história, e diz: filha, para que saiba que não é tempo de Deus, que você ainda toma força do seu corpo, volta para o seu leito até o tempo de Deus. E ela voltou para o leito, ficou paraplégica novamente, e com 26 para 27 anos, a Bíblia diz que Pedro pôs sobre ela as mãos, porque havia uma promessa, e Pedro disse: Senhor, eu não posso morrer deixando a minha filha assim. E Deus havia respondido para ele uma revelação, dizendo: Pedro, a sua filha voltará a andar ao templo. Aí antes dele morrer, ele pôs as mãos em Petronila: agora levanta e anda. Ela fez parte da comissão evangelística de João, quando evangelizava Roma. Petronila, filha de Pedro, e Paterno, filho da viúva de Naim, estiveram juntos em Roma evangelizando, e Maria, mãe de Jesus Cristo, e veio auxiliar. Por isso eu digo sobre a história de João nesta manhã. Esse João sabia do que estava dizendo, ele sabia do que falava. Agora esse João aqui, amigo de Jesus Cristo, irmãos, Jesus, tão logo ter morrido e ter ressuscitado, eles olham uns para os outros e dizem: olha, o que vamos fazer agora? O Cristo não está conosco, e o pão que nós temos que cuidar da família, nós temos que tratar da família. Tinha pessoas que eram casadas, outros eram solteiros. O economista não estava mais ali, que era formado em ciências contábeis. O Judas tinha já cometido suicídio, só estava em 11. O ministério deles era composto por 13 com o Senhor Jesus Cristo. A ausência de Judas, que havia suicidado, a ausência de Jesus agora, que já tinha ressuscitado, não fazia mais parte do grupo, porque o ministério de Jesus foi até morte. Após a ressurreição, Jesus tinha um ministério diferente. Agora Jesus ressuscita. Pedro era líder nato. O líder não precisa mandar ele ser líder, simplesmente ele se destaca entre o grupo com as suas ideias, com as suas informações. O líder, ele compra a briga automaticamente pelo grupo. Ninguém vai falar nada, não. Eu falo, deixa comigo que eu vou lá. Ele é bom para comprar a briga. Ele não diz: eu sou líder. Simplesmente manifesta nele a natureza de liderança. E Pedro disse: eu vou pescar, que eu não vou ficar aqui sem comer. Eu preciso comer um peixinho. Faz tempo que eu não peço. Os discípulos olham para todo mundo com medo. Estavam numa casa alugada aqui. Eles alugaram assim que Jesus morreu. E agora o Cristo? Vamos arrumar uma casa por nós, vamos dar um jeitinho. Vamos pegar o que sobrou da bolsa de valores e vamos alugar uma casa. Vamos tentar ver o que nós vamos fazer da vida agora. E Pedrão falou: vou pescar. Olha um para o outro e disse: nós vamos com você. E Pedro saiu.